Nesse vídeo aqui eu vou te falar os 5 perigos do lettering estilo livre e como eles podem estar atrapalhando você a viver da sua arte e do seu lettering. Se você não me conhece, eu sou a Dani, junto com o Rafa, somos artistas de lettering aqui no Naloso, nosso estúdio de lettering, e ajudamos pessoas comuns como você a saírem do zero e se tornarem artistas de lettering profissionais que vivem da sua arte, faturam com a sua arte e têm um trabalho prazeroso, com liberdade e com propósito. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve agora mesmo aqui, ó, e curte esse vídeo também. E se você ainda não segue a gente no Instagram, @nalosa, segue agora mesmo, porque lá a gente também compartilha conteúdos para você atingir o lettering lucrativo e viver da sua arte. Então você que já começou a fazer lettering, ou você que já faz bastante lettering, mas tem aquele sentimento, aquela sensação que não consegue evoluir, que não sabe para onde evoluir. Você que quer vender seus trabalhos, mas não consegue lucrar, não consegue faturar, não consegue valorizar o seu trabalho, isso pode estar completamente ligado ao lettering estilo livre. E antes de eu te contar o que é o lettering estilo livre, eu costumo dizer que a gente enxerga o lettering sob duas óticas. O lettering poético e o lettering profissional. O lettering poético normalmente é por onde todo mundo começou, fazendo por um refúgio, fazendo como um hobby, de uma maneira despretensiosa, onde você encontra um estado de flow, sem se importar muito com técnica, com acabamento. Você pega alguns materiais, começa a praticar sem saber ao certo como utilizar. Nesse momento você ainda não está pensando em vender, você só está pensando em fazer realmente o lettering como uma atividade prazerosa. Só que quando você começa a evoluir, quando você começa a pensar no lettering de uma forma profissional, em vender, em ter uma renda, você pode acabar lidando com alguns inimigos aí no meio do caminho, como a comparação, a insegurança. E tudo isso está ligado ao praticar o lettering estilo livre. O lettering estilo livre, sim, é um inimigo, só que calma, que a gente pode combater ele e eu vou te mostrar como combater aqui nesse vídeo. Então vamos lá, o que é o lettering estilo livre? Lettering estilo livre é aquela forma de trabalhar que pode estar presente em várias etapas do seu processo com o lettering. Desde a técnica, fazer a técnica de uma forma livre, sem metodologia, até se posicionar, até vender seu trabalho de uma forma livre. Como assim? Por exemplo, você que começou no lettering agora, você não sabe muito bem, na prática, o que é contraste. Aonde que é fino, aonde que é grosso. E o que acaba fazendo? Você acaba olhando um lettering e reproduzindo isso de uma maneira livre, sem entender muito bem por que existe essa técnica. A mesma coisa acontece se você começou a fazer lettering e aí a sua tia te pede um quadro para dar de presente. Só que ela fala, eu quero que você cobre, quanto que custa? E você não sabe. E aí o que você acaba fazendo? Você acaba dando um preço de uma forma livre, porque você não tem embasamento, você não sabe como cobrar. Só que no meio deste caminho, no meio dessa jornada, no meio dessa trajetória, existem alguns perigos que podem te paralisar, que podem fazer você se frustrar, que pode fazer até você desistir do lettering. E a gente não quer isso, a gente quer que você continue. Então esse vídeo aqui é para a gente te atentar a esses perigos, para você não cometer mais nenhum erro e seguir na sua trajetória rumo ao lettering lucrativo, tá bom? Então vamos lá, o primeiro perigo do lettering estilo livre é o improviso. O improviso, ele acontece quando você começa um lettering, por exemplo, de uma maneira despretensiosa, sem metodologia. Por exemplo, quando você tem uma folha de papel tamanho sulfite e você começa a escrever a sua palavra, fazer o seu lettering, sem determinar aonde é o começo, por exemplo, no meio da folha. Só que muitas vezes pode acontecer que falte espaço para completar a palavra ou até que sobre muito espaço. E aí o que você faz? Se faltar espaço, você vai ter que apertar um pouco. Se sobrar espaço, você coloca algum elemento decorativo para ocupar aquele espaço. Isso é claramente um sinal do improviso, porque você não planejou antes, você não começou antes com o planejamento da sua folha, você não determinou os meios verticais e horizontais, você não delimitou as margens, simplesmente você olhou para aquela folha em branco e começou. E aí, esse improviso acaba fazendo o quê? Desvalorizando a sua arte, desvalorizando a sua técnica. Isso é só um exemplo, mas isso pode acontecer de diversas formas. Na composição, na própria técnica, na criação, na construção de uma letra blocada, por exemplo. Então,
O improviso, ele é um perigo do lettering estilo livre, e para você não fazer mais o improviso, qual é o antídoto disso? É a metodologia, é você ter um passo a passo, um começo, um meio e o fim. Quando você executa qualquer coisa com uma metodologia, fica muito mais fácil e você não precisa improvisar. É a mesma coisa quando você está fazendo uma receita de um bolo, por exemplo, de um cookie. Você segue o quê? O passo a passo, a metodologia, que é a receita. E aí você executa, põe no forno, quando vê, dá certo. A mesma coisa aqui. Você tem um passo a passo, um começo, meio e fim para você executar o seu lettering da forma certa, com metodologia. O segundo perigo do lettering estilo livre é o baixo nível técnico. Isso acontece muito. E olha, a gente aqui já viu letterings por aí em lugares de muito destaque, por exemplo, em lojas de shopping, em comércios, em empresas, onde o nível técnico do lettering era muito baixo. O que isso quer dizer? O contraste não foi feito da forma certa, não teve uma construção da blocada, então você vê que ela tá mais grossa, mais fina. Então, mesmo você que não sabe fazer lettering, você consegue identificar um lettering feito com um nível técnico melhor e feito com um nível técnico pior. Então, esse é um dos perigos também. Quando você pratica o lettering estilo livre, você consequentemente vai cair num nível técnico baixo. E isso está completamente ligado a quê? A valorização do seu trabalho. Então, para a gente desviar desse baixo nível técnico, o que a gente precisa fazer? Praticar. Entender as técnicas e praticar. Lápis, papel e borracha e prática. Isso vai te levar à evolução, isso vai aumentar o seu nível técnico. Outro perigo do lettering estilo livre é a falta de leitura, a falta de clareza e de organização. Já aconteceu de você chegar num lugar, ver um lettering e não sabe por onde começar a ler, ou então começar a ler a frase e não sabe se vai para baixo, se vai para cima, você não sabe realmente a ordem da frase? Comigo já aconteceu, já vi muitos letterings assim. Então, o lettering estilo livre, ele acaba dando essa dificuldade de leitura. Às vezes pela ordem da frase, às vezes por ter muitos ornamentos, às vezes por ter muitas variações de fontes. Podem ser várias coisas que contribuem para essa falta de clareza e de leitura. Então, para a gente realmente combater esse terceiro perigo, a gente precisa fazer uma composição clara, com uma comunicação objetiva, com hierarquia de palavras, entender que palavras que devem ser mais destacadas e, claro, seguir a ordem de leitura. O quarto perigo do lettering estilo livre é a insegurança. Sim, essa insegurança ela pode acontecer em diversos momentos, a gente não vai negar. Pode acontecer se você nunca fez lettering na vida, pode acontecer se você já está fazendo e pode acontecer se você já for um profissional. Afinal, a insegurança é algo que vai estar sempre com a gente. Porém, existem níveis de insegurança. E quando você pratica o lettering estilo livre, talvez o nível da sua insegurança seja muito alto. Concorda comigo que quando você tem um manual, quando você tem um passo a passo, quando você tem um processo, quando você tem uma receita de bolo, quando você tem uma bula, você não fica mais seguro? Então aqui é a mesma coisa, se você tem um passo a passo, um manual, uma metodologia, isso vai te dar segurança na hora de executar. Por exemplo, você é artista de lettering de parede, pintou o primeiro orçamento de parede, só que você nunca fez uma parede na vida e não sabe nem por onde começar. O que vai acontecer? Você vai ficar inseguro. Mas se você tiver um passo a passo, uma receita, algo que você possa seguir, a sua insegurança vai diminuir. Então a insegurança ela é um perigo do lettering estilo livre e muitas vezes ela pode fazer até você desistir, achar que você não é capaz. Então, para a gente desviar dessa insegurança, mais uma vez, metodologia, receita do bolo, método, mão na massa. Isso vai fazer com que a sua insegurança seja muito menor. E o último perigo do lettering estilo livre é a desvalorização. Pensa comigo, você está aí na sua trajetória rumo ao lettering lucrativo e quando você se dá conta como você está fazendo tudo de uma forma muito livre, fatalmente vai acontecer que você desvalorize o seu próprio trabalho. Porque você não sabe como cobrar, você não sabe como chegou nesse preço, você simplesmente está ali fazendo, alguém pediu, você vendeu e aí você não sabe como se basear. Então você pode fazer o quê? Desvalorizar o seu próprio trabalho.
Quando você faz um lettering com baixo nível técnico, quando você faz um lettering sem metodologia, você também está desvalorizando o seu próprio trabalho. Então a desvalorização, ela é um obstáculo aí nessa sua trajetória rumo ao lettering lucrativo que você precisa ultrapassar. E para a gente acabar com esse perigo, acabar com a desvalorização, é entendendo todos os outros perigos, colocando a metodologia em prática, colocando a mão na massa, a sua prática, o seu conhecimento, investindo o seu tempo em tudo isso que a gente falou. E eu sei que você pode estar pensando que isso já aconteceu com você ou que está acontecendo, mas o mais importante aqui é entender que todo mundo está em aprendizado, que você está aprendendo e que assistindo esse vídeo você já deu o primeiro passo. Agora é colocar a mão na massa, é praticar, é buscar conhecimento, é dar o seu melhor, fazer o seu 1% todo dia, porque aos poucos a gente vai melhorando e vai tirando esse lettering estilo livre da nossa vida e praticando realmente o lettering profissional, o lettering valorizado. Então eu espero que eu tenha conseguido te ajudar com esse vídeo, de abrir os seus olhos, de iluminar essa estrada para você realmente desviar desses perigos e atingir os letterings lucrativos. Para você ter mais acesso a conteúdos que vão te ajudar a viver de lettering, segue a gente lá no Instagram, porque diariamente a gente compartilha vídeos para te ajudar a conseguir viver de lettering, e também se inscreve aqui no canal porque semanalmente a gente compartilha vídeos, depoimentos, sacadas com você. Então, até o próximo vídeo, a gente se encontra. Tchau!